Olá, queridos irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. Neste próximo domingo estaremos estudando a lição que tem como título O Exílio de Davi. No próximo domingo, dia 24 de novembro. Esta lição tem como verdade prática: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Este exílio de Davi, conforme nos mostra e é dissecado na nossa revista, trata-se da caverna de Adulão. É este assunto que nós vamos tratar nesta lição de número 8. Quais foram as coisas que aconteceram ou que levaram Davi para esta caverna? Qual o significado que possuía esta caverna, a caverna de Adulão, para a vida e para o reinado de Davi? Quais as coisas que aconteceram que revelam o caráter, que revelam o temperamento, que revelam o modo operandi de Davi para com sua família, para com seus amigos, para com os seus compatriotas e para com os seus companheiros. Estes e alguns outros assuntos estaremos estudando nesta lição de número 8. Seja bem-vindo. Pois bem, irmãos, caverna de Adulão. Este é o assunto principal da nossa lição. A essa altura, os professores já devem ter lido as leituras diárias, a leitura bíblica em classe que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, e os demais comentários com os seus respectivos objetivos, tanto o objetivo geral quanto os objetivos de cada tópico. Como é sabido dos irmãos, toda lição da nossa revista geralmente tem um objetivo geral e um objetivo para cada tópico. E é importante que cada professor atente bem para cada um desses objetivos. É claro e evidente que cada versículo que lemos, cada tópico que discutimos, eles sugerem muitas lições espirituais. Mas o professor deve estar atento ao objetivo central daquele tópico, para que a aula possa se fluir com bastante naturalidade e com bastante proficiência. Caverna de Adulão, quais são as lições espirituais que nós temos com este evento ocorrido na vida de Davi? Eu não vou me prolongar muito nestes meus comentários, inclusive eu gostaria que você que é chegado no canal pela primeira vez, se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho das notificações para que todas as vezes que tivermos um vídeo novo, você possa então ser informado de primeira mão. E também, se você quiser e puder, curta o nosso vídeo, faça o seu comentário, contribua também para o crescimento do nosso canal. Como eu disse, Caverna de Adulão. Existem muitas informações importantes na nossa revista e eu não vou me ater diretamente a elas porque o professor já lerá essas informações aqui na revista, como é o caso, por exemplo, do posicionamento geográfico e o contexto histórico da caverna de Adulão, que ficava a 26 quilômetros ao sudeste e 20 quilômetros ao sudoeste de Gate. Mas as informações que eu gostaria de trazer para os irmãos, para os amigos, para os alunos e professores, são lições espirituais acerca da caverna. Como Davi chegou na caverna de Adulão. É importante nós termos uma visão ampla da trajetória de Davi até a caverna, para não nos atermos apenas àquele momento, mas precisamos entender como Davi chegou àquele momento. Então, na verdade, a nossa lição começa lá pelo capítulo 19, quando Davi já estava então entrando no palácio como tocador, como
como pajem de armas, e agora Davi começa a se desenvolver. A Bíblia diz que Davi mata o gigante, e a partir deste momento Saul começa a ver Davi com outros olhos. Davi está no palácio. Saul coloca Davi como o seu chefe, o seu general de exército. Diz a Bíblia que Davi vence muitas batalhas para Saul, mas de repente, ao voltar destas batalhas, as mulheres do reino começam a cantar uma melodia cuja letra dizia: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E esta melodia, ou a letra desta melodia, começa a incomodar o rei Saul, que passa a perseguir Davi, que passa a ver Davi com outros olhos, que passa a ver Davi como uma ameaça para a continuidade do seu reinado, porque ele começou a perceber, inclusive através de Samuel, que falou para ele, que Davi seria o ungido do Senhor para substituí-lo. Toda essa questão profética, toda essa questão de vitória e prosperidade de Davi causou em Saul um ciúme muito grande, a ponto de passar a persegui-lo. Agora Davi sai da condição de querido do rei e passa para a condição de perseguido pelo rei. E nessa condição de perseguido pelo rei, a gente acompanhando a história, a gente vai ver que Davi foge para vários lugares. A gente vai ver que Davi tinha uma conexão muito grande, uma rede de conexão de defensores, de pessoas que foram usadas por Deus para defendê-lo, para acoitá-lo, para escondê-lo, para não deixar que Saul o alcançasse. E no meio destas conexões, a Bíblia diz que Davi chega até o sacerdote Aimeleque, como consta na nossa lição, e o sacerdote protege a Davi, mas isso também custa muito caro para a vida do sacerdote e para toda a sua família, para toda a sua linhagem, que dão a vida por Davi praticamente. A Bíblia também vai nos falar sobre Davi fugindo para a cidade de Gate, e ali ele se encontra com Aquis, rei de Gate, e eram inimigos do povo de Deus. Davi estava fugindo, estava buscando refúgio, e quando nós estamos nesta condição, a gente busca ajuda em todos os lugares, e Davi estava fugindo, estava buscando socorro, buscando segurança, mas ele foi justamente no meio dos inimigos do povo de Deus. E agora alguém percebe que aquele que estava buscando ajuda era justamente o grande general, o grande capitão, o grande guerreiro Davi. Davi, quando percebe o perigo que se encontrava, a Bíblia diz que ele se faz de louco. Ele começa a espumar pela boca, ele começa a fazer trejeitos de uma pessoa não em sã consciência, mas uma pessoa fora do seu estado de razão, e assim Davi consegue fugir. Nisto que Davi foge do rei Aquis, para onde Davi vai? Justamente, é aí que começa a nossa lição. Davi vai para a caverna de Adulão. E a primeira lição que nós tiramos disto é que todos os grandes homens de Deus passaram por momentos ruins, passaram por momentos difíceis. Estes momentos ruins, estes momentos difíceis, nós, crentes pentecostais, chamamos de caverna, deserto, moenda, moinha, vento, prova, luta. Davi também teve seus momentos ruins. Davi também passou pela caverna. Mas quando a gente vai estudar a vida dos grandes homens de Deus, nós vemos que todos eles tiveram o seu momento de caverna, o seu momento de cova, o seu momento de deserto, o seu momento de luta, o seu momento de vento, que, aliás, existem situações semelhantes a estas que nós buscamos para nós. Mas existem situações que é Deus quem nos coloca com uma finalidade. Existem desertos que nós buscamos. Existem desertos que Deus nos coloca. Mateus capítulo 4, a Bíblia nos diz que Jesus
cheio do Espírito, foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então os irmãos percebem que às vezes nós buscamos o deserto para nós, mas às vezes é Deus quem nos coloca no deserto. Às vezes buscamos luta e caverna para nós, mas às vezes é Deus quem nos permite entrar na luta e na caverna. Foi assim, por exemplo, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, que desceu a cova, que depois foi encarcerado, com Moisés, que estava no palácio igual a Davi, mas depois teve que sair fugido do palácio, passou 40 anos no deserto e depois ele volta ao palácio para reivindicar a saída do povo de Deus. Não apenas para reivindicar, mas ele foi designado por Deus com esse propósito. Mas os irmãos percebem que todos possuem um momento de dificuldade, um momento de deserto. Com Davi, além dos outros inúmeros lugares por onde ele passou, ele também passou pela caverna de Adulão. Mas a caverna de Adulão não foi um lugar assim ruim no sentido espiritual. Pode ter sido no sentido humano, mas no sentido espiritual, Davi tirou muito proveito desta experiência que ele teve ao passar pela caverna de Adulão. Porque todas as vezes que nós passamos por momentos difíceis, todas as vezes que passamos por momentos ruins, Deus espera que cada um de nós tiremos lições espirituais destes momentos ruins. E na caverna de Adulão, a gente vê que Deus trabalhou na vida de Davi. Então nós podemos tirar vários exemplos, várias lições espirituais. Por exemplo, quando Davi chega à caverna, quando os seus pais tomam conhecimento, os seus pais vão até Davi. E Davi mostra ali naquele momento, ali naquela experiência ruim, que ele tinha todo um amor pelos seus pais, que ele estava preocupado com os seus pais, cumprindo assim a ordenança bíblica. Honra a teu pai e tua mãe, e assim se prolongarão os teus dias sobre a face da terra. Toda a sua família se sente ameaçada também pelo rei Saul e vai em busca de Davi, e Davi então providencia a guarda, a proteção da sua família, porque mesmo no momento de luta, no momento difícil, Davi estava preocupado com a sua família. Uma outra lição que nós tiramos da caverna de Adulão para com Davi é que na caverna a liderança de Davi foi não apenas desenvolvida, mas foi colocada à prova. Porque enquanto ele estava no palácio, sendo querido pelo rei, ele liderava um exército de soldados e guerreiros motivados. Eram homens de guerra, bem alimentados, bem preparados para a batalha. Mas na caverna de Adulão, ele estava lidando e liderando com a escória da sociedade. Homens endividados, homens que possuíam pendências, homens que estavam insatisfeitos, e liderar quem está motivado é muito bom e muito fácil. Agora, liderar um exército de homens desmotivados, de homens problemáticos, de homens cheios de pendências e questionamentos, aí a coisa fica muito difícil. Mas foi este exército que Davi liderou, que Davi preparou, e não apenas isto, que Davi prosperou em sua liderança. Então, a liderança de Davi na caverna de Adulão foi colocada não apenas em prática, mas foi colocada à prova. Mas é importante salientar um outro detalhe ou uma outra lição. Davi, ele não foi um líder amotinado. Davi, ele não foi um líder rebelde. O que eu quero dizer com isso é que Davi não se aproveitou dos homens que estavam insatisfeitos com o reino, com o reinado, com o rei, e se amotinou com estes homens para derrubar o rei, para destituir o rei. Muito pelo contrário, aqueles mesmos homens que estavam fielmente ali com Davi, eles até sugeriram em 1, 2 ou 3 vezes
que Davi se vingasse, que Davi se aproveitasse de situações, se aproveitasse oportunidades que ele possuía para destruir o rei, para matar o rei, para destituir o rei. E Davi não o fez assim, muito pelo contrário. Davi considerou o rei como ungido do Senhor. Davi foi levantado para substituir a Saul e não para derrubar a Saul do trono. E ele tinha plena convicção da sua chamada, ele tinha plena convicção do propósito de Deus em sua vida. Então Davi treinou aqueles homens apenas para a sua defesa, e aqueles homens entenderam esta liderança de Davi e foram homens fiéis, foram homens valorosos, se tornaram homens fiéis e valorosos sob a liderança de Davi. Lá na frente, na história do grande rei Davi, nós vamos ver os valentes de Davi. Muitos destes valentes eram os homens que estavam anteriormente lá na caverna de Adulão e foram fiéis a Davi. Uma outra lição que nós tiramos, inclusive, disto, é que há momentos difíceis na nossa vida, mas existirão pessoas que estarão do nosso lado. Se a Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, com certeza haverá momentos em que essas pessoas Deus colocará do nosso lado para chorar junto conosco. E em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, está escrito: se com Cristo sofremos, com Cristo também reinaremos. Davi sabia muito bem o que era isso. Ele sofreu junto com esses homens, mas quando ele reinou, ele também reinou com esses homens. Davi é o tipo da pessoa de Cristo Jesus, que está liderando um grupo de pessoas desacreditadas que somos nós, contra as forças do mal, contra as forças das trevas. Jesus nos arregimentou e nós somos fiéis a Ele, somos treinados por Ele, somos capacitados por Ele. Então, se nós sofremos com Ele, se nós sofremos com Cristo também nós reinaremos. Estas são, então, as lições, as muitas lições. Existem várias outras lições, mas essas eu julgo assim as mais importantes que nós tiramos com a caverna de Adulão. Um período difícil passado por Davi. E neste período difícil, ele cuidou dos seus pais. Neste período difícil, ele treinou homens desmotivados. Neste período difícil, ele não se tornou um líder amotinado. Neste período difícil, ele precisou se isolar, porque Adulão significa exílio, isolamento, e há momentos que Deus permite que nós venhamos a nos isolar. Há momentos que as pessoas não te verão nos cartazes, há momentos que as pessoas não te verão nas redes sociais, há momentos que as pessoas não te verão com o microfone na mão, há momentos da nossa vida que precisamos às vezes nos retirar, dar um passo atrás, nos isolar sim, porque Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus mistérios, e neste período de isolamento, nós com certeza estaremos crescendo espiritualmente. Se lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias veio lá de Tisbini e entrou no palácio e profetizou. Elias era, no linguajar popular, um Zé Ninguém, que de repente chegou no palácio profetizando, e profetizou que não haveria chuva nos próximos anos. O rei, então, resolveu persegui-lo através da rainha, e a Bíblia diz que Elias fugiu para o rio Querite, e ali no rio Querite ele ficou isolado, mas enquanto ele ficava isolado, Deus protegia. Enquanto ele ficava isolado, Deus cuidava. Enquanto ele ficava isolado ou exilado, Deus sustentava Elias com pão, com água, sempre sustentando com alimento. Quando pão e água faltaram, a Bíblia diz que Deus ordenou para Elias sair de Querite e ir para uma outra cidade, a cidade de Serepta. E naquela cidade, Deus levanta uma viúva, e a viúva sustenta o homem de Deus.
Para onde Elias ia, ele contava com o sustento da parte de Deus. Mesmo no período que ele ficou isolado, exilado, resguardado, afastado, Deus cuidou de Elias. Não foi diferente com Elias, não foi diferente com Davi, não será diferente comigo e contigo. Quando chegar o momento que tenhamos que ficar isolados, Deus vai cuidar de nós. Quando chegar no momento que tenhamos que ficar no ostracismo, no anonimato, Deus vai cuidar de nós. Às vezes, o período de isolamento é importante para nós revermos nossos conceitos, para nós sermos tratados por Deus, para nós sermos fortalecidos por Deus, para fazermos a sua obra, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então esta é a lição que trata sobre a caverna de Adulão. É bom que o professor se lembre, e eu repito, que para chegar em Adulão, Davi passou por vários outros lugares. Davi saiu do palácio perseguido, mas antes de ser perseguido, ele gozava de plena confiança e querência do rei. Depois ele foi perseguido, e então nessa perseguição, Davi passou por vários lugares para finalmente chegar na caverna de Adulão. E na caverna ele teve essas lições, ele teve este trabalhar de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que se a caverna de Adulão chegar para muitos de nós, Deus também vai trabalhar na nossa vida, Deus também vai nos preparar, nos formar, nos forjar, nos alimentar, nos sustentar, nos abençoar e, detalhe, nos fazer crescer e prosperar. Até mesmo na caverna, até mesmo no deserto, Deus manifesta sua glória, sua graça e nos faz prosperar. Davi começou liderando 400 homens e terminou liderando 600 homens, porque Deus era com Davi. Que Deus também possa ser com a sua vida, com a minha vida, com a nossa vida, e que nós venhamos sempre a aproveitar estas lições espirituais para crescermos cada vez mais, ainda que estejamos como Davi, na caverna de Adulão. Deus abençoe sua vida. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Eu espero que o professor tenha uma boa aula no próximo domingo. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Que Deus continue abençoando você. E querendo, curta o nosso vídeo, deixe seu comentário e também ative as notificações e se inscreva no nosso canal, que isso será importante para o crescimento do nosso canal. Até a próxima lição, lição de número 9, que falará sobre o reinado de Davi. Deus abençoe.